O pastor Lamartine Porcela, um grande estudioso sobre o arrebatamento da igreja, fala sobre o episódio recente da cantora Baby do Brasil, Ivete Sangalo, ela que falou sobre o arrebatamento da igreja. Veja esse vídeo até o final e compartilhe. Em primeiro lugar, eu quero dizer que a Baby é uma pessoa das mais intrépidas, mais corajosas para pregar o evangelho em lugares em que normalmente pessoas jamais fariam. Eu me lembro até hoje de um programa do Jô Soares em que ela foi entrevistada, em que ela falou abertamente sobre Cristo, sobre o mundo espiritual, sobre o batismo do Espírito Santo, e o Jô ficou alucinado, entendeu? Eu me lembro que eu vibrei, né? Falei, meu Deus, que porta é essa que se abriu para que alguém pudesse falar sobre a fé de uma maneira tão aberta e de uma maneira tão corajosa como ela falou. Então, a Baby é isso. Ela continua com aquele estereótipo dela, mas ela prega o evangelho, ela prega de verdade e ela tem de verdade uma coragem de falar de Cristo para muita gente, e essa maneira loucona dela faz com que as portas se abram para ela, tá? Então, a primeira coisa que eu queria dizer é isso: eu não quero julgar de forma alguma a pessoa da Baby, porque ela é de fato uma irmã, é uma pessoa crente, e ela realmente prega o evangelho em lugares que eu e você não podemos ir. Agora, uma outra ponderação que eu quero fazer é: será que esse lugar, o carnaval, é um lugar para um cristão estar? Por quê? Porque ela trouxe ali um comentário, a respeito do Apocalipse, que eu diria que 99,9% das pessoas não entenderam. Então, assim, até que ponto aquela mensagem de avisar o pessoal do Apocalipse foi entendida, tá? Olha aí, o Rafa Neri também fez um comentário. Então, a minha pergunta é: até que ponto as pessoas que estiveram lá compreenderam, né, o que é que ela estava falando? Ela falou de se preparar, que o arrebatamento estaria chegando entre 5 e 10 anos. Para mim, ali é onde ela de fato errou. Porque a Bíblia não nos permite marcar data e nem fazer afirmações desse tipo. Como assim? Jesus vai voltar em 5, 10 anos? Quem falou isso? Nós não somos autorizados a falar a respeito disso em lugar algum. E muito menos num lugar onde as pessoas não vão compreender. Então ficou um clima, porque no momento em que ela começou a falar, a Ivete Sangalo, ela começou a contraditar, dizendo que de forma alguma que nós íamos macetar o Apocalipse, que nós não vamos deixar. Quer dizer, a Ivete Sangalo estava literalmente transtornada ali. Então, o meu questionamento é: será que ela deveria estar lá, naquele lugar? Será que depois dela ter cantado as músicas para o povo dançar o carnaval, ela teria de fato autoridade espiritual para mexer com temas como esses? Entendeu? Isso é uma questão que me deixa profundamente intrigado. Eu fico pensando, meu Deus, a pessoa está indo lá, está acontecendo todo tipo de coisa, bebida, droga, todo tipo de coisa contrária à vontade de Deus. A pessoa vai lá, canta naquele lugar e depois fala de Deus, fala do Apocalipse. Então isso é uma dúvida que eu tenho, tá? Eu não estou aqui de forma alguma fazendo uma afirmação definitiva a respeito disso. Agora, uma coisa também eu quero dizer para vocês. Eu estava refletindo muito, eu passei o dia todo refletindo a respeito disso. Na Bíblia, gente,
Deus usou pessoas para pregar de maneira louca. Verdade. Vocês, por exemplo, sabiam que Isaías ficou pregando nu durante 3 anos, andando nu em Israel para profetizar o juízo que viria? Quem em sã consciência pode acreditar que Deus pode usar uma pessoa assim? Nós estamos falando do profeta Isaías, o maior profeta que viu o Messias. Então, eu fico realmente em dúvida e até com temor de afirmar, né, que ela cometeu um erro de estar lá, porque Deus usa de pessoas diferentes em lugares diferentes. Agora, que a Ivete Sangalo, ela teve uma reação que eu, olhando para os olhos dela, eu percebi ali algo espiritual muito forte, ou seja, a Baby, ela cutucou. Isso é o que me faz pensar se realmente Deus não poderia estar usando a Baby para entrar dentro do covil do diabo, para preparar uma palavra e falar sobre um evento que vai acontecer. E eu creio que é possível que seja em breve. Entendeu? Então, o que eu penso ali, gente, é que Deus pode estar usando. E ela falou com coragem, intrepidez, e aquele povo que está lá, muito provavelmente, nunca ouviu falar sobre arrebatamento. Apocalipse é um nome que é muito comum, não é? Mas você falar de arrebatamento, quem sabe as pessoas que estão lá não vão depois sair de lá para pesquisar o que seja o arrebatamento e por conta disso se convertam e saiam daquela vida e se convertam efetivamente, sejam libertos para servir a Cristo. Então, agora, o que eu percebi é que aquela zombaria e que aquela afronta foi uma resposta, né, que o mundo espiritual deu à ousadia da Baby falar sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. E ela, quando a Ivete começou a falar, a Baby aumentou a voz para que ela não perdesse, né, a oportunidade. Ela falou: quem tem ouvidos ouça, vocês se preparem, porque o arrebatamento, eu acho que o que ela errou aí foi essa coisa dela falar que o arrebatamento está entre 5 e 10 anos, porque ninguém está autorizado para isso. Porém, isso não retira o fato de que ela teve uma intrepidez e aproveitou uma oportunidade para falar para um público que ninguém ali está acostumado a ouvir. Falar a respeito da coisa de Jesus. E quando você olha para o rosto da Ivete, ela ficou transtornada. Não, nós não vamos deixar. Como assim não vamos deixar? Como se alguém pudesse impedir, né, o apocalipse de acontecer. Então, acredito que quando ela fala de 5 a 10 anos são simbólicos. Sem dúvida alguma. No entanto, quando você traz uma mensagem assim, você corre o risco de que, se não acontecer, as pessoas que ouviram vão descredibilizar a mensagem. Por isso que eu sempre digo, não falem de data. As pessoas me perguntam praticamente diariamente: pastor, Jesus está voltando, você acredita que nós podemos estar vivendo próximo do arrebatamento? Eu acredito que sim, mas eu sempre digo, eu não afirmo isso, porque pode ser que não aconteça, pode ser que demore um pouco mais, entendeu? Então, sim, houve ali um confronto no mundo espiritual, e eu creio, viu, gente? Eu creio que às vezes eu chego até a pensar, será que foi sábio por parte da Baby chegar lá e falar sobre essas coisas? Por outro lado, houve uma batalha espiritual tremenda. E só a repercussão que está acontecendo hoje, gente, todas as mídias sociais falando disso. Não é só o evento que aconteceu ali. Você já pensou que por causa desse negócio, milhões e milhões de pessoas vão estar ouvindo falar sobre o arrebatamento? Por quê? Porque
as pessoas estão fazendo os reacts, né? Pegam o que aconteceu e botam nos seus Instagrams e comentam. Vocês já pensaram que Deus pode estar usando dessa situação para levar a mensagem do arrebatamento para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil, principalmente nas nações que falam português? Então, gente, eu estava ali mesmo, num primeiro momento, com uma atitude crítica. Poxa vida, o que ela tinha que ir lá no carnaval? O que ela tinha que ir lá para se misturar com pessoas que não querem ouvir aquela mensagem? E por outro lado, eu falei, meu Deus, essa repercussão inteira que está acontecendo. Então a Bíblia mostra que Deus usou profetas que eram diferentes. João Batista foi diferente. Foi um cara que viveu no deserto, vivia vestido com pele, né, de animais, comendo gafanhotos. E a verdade é que Deus, quando Ele quer levantar alguém para trazer a sua mensagem profética, Ele traz. E o que me deixou assim mais impactado é que, primeiro, ficou claro ali que ela incomodou. E se ela incomodou, é porque o reino das trevas se incomodou. E, em segundo lugar, ela falou sobre um nome, uma palavra, arrebatamento, que é uma palavra que é completamente desconhecida da grande maioria das pessoas no Brasil. Entendeu? Eu acredito, olha ali, o Serginho está falando, eu espero que tenha chegado a pessoas desviadas. Eu também espero. Então veja, essa primeira palavra é uma palavra de despertamento para os crentes, que está cheio de crente dormindo aí. Segundo, é uma palavra de despertamento para os desviados. Entendeu? Então, essa palavra que Jesus está voltando em breve é uma palavra que pode ser realmente um chamamento da parte de Deus para as pessoas desviadas. E também para os não crentes, porque, gente, é um palanque, embora aparentemente, né, a Ivete tenha humilhado ela, assumido a autoridade, o que nós sabemos é que a palavra de Deus não volta atrás vazia. Essa mensagem foi pregada para milhões de pessoas, porque aquelas pessoas que estavam lá, elas ouviram e terão oportunidade. Ali é o ninho das cobras. Ali todo tipo de vazão da carne, como diz a própria festa, né? Carnaval, festa da carne, estava acontecendo ali. Mas a internet não fala de outra coisa hoje, gente. Já perceberam isso? Que tá todo mundo fazendo react? Aliás, eu quero pedir a vocês, quando vocês terminar essa live aqui, usem do aviãozinho para mandar para muita gente, porque eu creio que essa é uma oportunidade que Deus está nos dando para pregar a respeito da volta de Jesus para pessoas que jamais estariam abertas para entrar numa igreja ou até mesmo para assistir um vídeo no YouTube de um pastor como eu, de um pastor tradicional. Mas a Baby eles vão ouvir, porque ela, daquele jeitão dela, ela falou direto e reto, sem dourar a pílula, falou abertamente a respeito da volta de Cristo. E hoje, eu confesso que eu variei de opiniões, né? Por um lado, eu achei que ela tinha sido infeliz, que aqui não era lugar para trazer esse tipo de mensagem. Mas depois eu falei, meu Deus, olha só a repercussão que está tendo. Quantas pessoas estão ouvindo falar de arrebatamento? Eu imagino que vai ter muita gente falar arrebatamento, falando do quê, né? E vai pesquisar, vai lá no Google procurar arrebatamento, cai numa mensagem do pastor Lamartine. Vocês já imaginaram quantas pessoas vão ter acesso a mensagens sobre o arrebatamento, sobre a volta de Jesus? Tá aí então o vídeo do pastor Lamartine Porcela falando sobre a Baby Brasil e a polêmica que ela falou sobre o arrebatamento. Veja o que a própria Baby falou um dia após desse episódio. Gente, bom dia, bom dia. 8h06 da manhã, ainda não dormi, mas vou dormir já já, mas não poderia deixar essa mensagem para vocês, por tudo que está acontecendo, porque viralizou. E eu quero dizer para vocês primeiro que a Ivete é uma fofa, eu amo.
é uma amiga querida de anos, é uma fofa, me honrou muito, parou o trio na frente do camarote e só falou da minha história de primeira cantora de trio, linda, maravilhosa. Foi lindo, lindo, lindo. E, de repente, quando ia parando, eu ouvi no meu ouvido direito o pai falar, fala tudo. Agora, o que eu posso fazer, gente? Eu sou do Matrix, sou rockstora, punkistora, popstora. Eu tenho que obedecer. E eu obedeci coisas que eu já vinha ouvindo há muito tempo. E a minha boca falou do apocalipse e do arrebatamento. Eu quero dizer para vocês o seguinte... O mundo está louco, o apocalipse tem que acontecer, não tem jeito, é a única maneira de Deus interferir no meio da terra, porque os anjos caídos já estão tudo aqui embaixo, já está virando zona. E o arrebatamento, o que é isso? Isso é maravilhoso, é para as pessoas do bem, seremos arrebatados. Dê ouvido aos apóstolos, dê ouvido ao que está escrito, procure o Senhor enquanto é possível achá-lo. Sabe, no tempo de Noé foi muito pior, ninguém quase queria ouvir, foram 100 anos, mas nós temos agora essa oportunidade. Se liga, bicho. Se liga. Tá aí então, Baby do Brasil, um dia após a polêmica que ela falou sobre o arrebatamento em cima de um trio para Ivete Sangalo. Qual a sua opinião sobre esse tema polêmico? Deixe aqui nos comentários e aproveita e já se inscreve aqui no nosso canal Ed Produções Gospel e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida.